O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes, por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse, em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim. Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações, Web Rádio Ativa Comunicações. Inicio esta reflexão com uma pergunta para você. Qual é o seu bezerro de ouro? Talvez você não tenha entendido a pergunta, né? Mas nós temos que de vez em quando perguntar, porque às vezes todos nós, em determinados momentos de nossa vida, construímos um bezerro de ouro, assim como os nossos antepassados, os judeus. O Papa Francisco, ele diz em sua homilia que o livro do Êxodo narra a revolta do povo. Moisés, ele subiu ao monte para receber a lei. Enquanto Moisés estava no monte, o povo se reuniu em torno de Arão e disse: há muito tempo não sabemos onde está Moisés. Estamos sem um guia. E olhando para Arão, disse: faz-nos um Deus que nos ajude a seguir adiante. E Arão, que depois vem a ser sacerdote de Deus, mas naquele momento ele foi um sacerdote da estupidez. Porque ele disse: sim, dai-me todo o ouro e toda a prata. E eles deram ouro e prata para a construção, para o feitio do bezerro de ouro. Eles estavam, na verdade, com saudades dos ídolos do Egito. Eles não souberam esperar Moisés. E esta saudade é uma doença também nos dias de hoje. Às vezes nós iniciamos uma caminhada com entusiasmo, mas depois começam as lamentações. É um momento de deserto, que a gente tem sede como eles tiveram. A gente quer água, quer carne. E eles vão dizer: no Egito nós comíamos cebolas. Que coisa boa nós temos aqui. Então, a idolatria, meus irmãos, é sempre seletiva.
Ela leva-te a pensar nas coisas boas que te dá, mas não te deixa ver as coisas más, porque a idolatria muitas vezes nos faz perder tudo. Vejam bem, se nós compararmos com a nossa vida, aqueles que estavam na escravidão do Egito, sofrendo, apanhando, sendo assassinados e perseguidos, quando têm a libertação, são livres. Aí começam a reclamar. Como diz a palavra, como que tivesse com saudade das cebolas que eles comiam no Egito. Muitos cristãos, quando começam a fazer uma caminhada, então, às vezes, se está na vida do pecado, então está lá roubando, furtando, cometendo adultério, na prostituição, está fazendo tudo errado lá. Aí, de repente, resolve, então, aceitar Jesus, caminhar no caminho do bem. E por muitas vezes, essa pessoa, quando tem um sofrimento, quando tem uma perseguição, ela vai dizer, pelo menos lá eu podia fazer isso, pelo menos lá eu era livre para fazer aquilo, agora aqui estão me controlando, aqui está me faltando isso, aqui está me faltando aquilo. Nós precisamos parar e pensar. O poder da intercessão de Moisés diante de Deus também nos faz lembrar de tantos que hoje são colocados à frente do rebanho do Senhor e que diuturnamente intercedem, não somente por aqueles que estão nas nossas comunidades, mas por aqueles que se desviaram do caminho e que estão hoje a adorar novos bezerros de ouro. E que bezerro de ouro é esse? O dinheiro, o poder, o prazer, essa ganância, essa avareza. Então tem pessoa que coloca isso como o ídolo e faz qualquer coisa, ou seja, quando diz assim, ele dá todo o ouro para poder ganhar mais, para poder ter mais. Então nós precisamos olhar para a nossa vida se nós não estamos construindo alguma coisa e que esta coisa está ocupando o lugar de Deus. Porque eles achavam que Moisés estava demorando, talvez tenha muita gente que esteja achando que Jesus está demorando e começa a colocar outros ídolos no lugar de Jesus. Começa a descrer que Jesus voltará para resgatar a sua igreja, conforme ele nos prometeu. O evangelho de hoje mostra onde estava fundamentada a fé dos primeiros cristãos. Primeiramente, o testemunho de João Batista sobre Jesus. Depois, nas obras e palavras que o Pai realiza através de Jesus. E por último, a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que não deixam dúvidas sobre a filiação de Jesus. A grande dificuldade que Jesus encontrou quando ele anunciou seu reino de amor, de paz, de justiça, foi encontrar mentes e corações abertos, que fossem capazes de acolher essa novidade. Nos tempos atuais, nós podemos incorrer no mesmo erro, quando nós temos medo de conversar com o mundo por achar que vamos ser contaminados pelo mundo. Se você está em Jesus, se você tem convicção da sua fé, você não precisa temer o mundo. Você não precisa ter medo do diferente, ter medo do outro, porque você não vai se deixar levar, porque você está fortalecido, abastecido na palavra de Deus, na Santa Eucaristia. Eu costumo, às vezes, fazer comparações que podem parecer esdrúxulas, mas seria como se alguém dissesse assim, eu tenho medo de entrar ali no presídio e virar bandido, como o povo que está lá. Mas você não tem convicção daquilo que você é, daquilo que você pensa, da sua ética, da sua moral? Eu tenho medo de conversar com uma pessoa de outra religião. Por quê? Você acha que ela vai te convencer? Então, a sua fé não é uma fé firme e segura? Então, esses medos, às vezes, revelam o que acontecia nessa época aqui. Eles não aceitaram Jesus porque eles tinham as suas seguranças em outras coisas. E aquele reino de paz, de amor. Então, esse medo que nós temos de agir, conforme determina o Concílio Vaticano II, às vezes a gente prefere ficar numa prática tradicional, às vezes usando meios arcaicos de evangelização. E o Papa Emérito Bento XVI, ele já nos alertava de que renunciava. Olha para vocês verem, no discurso de renúncia dele, ele disse, renunciava porque a igreja precisava de alguém com forças físicas e espirituais
para fazer as mudanças necessárias na igreja que ele já não conseguiria mais. Então, olha, isso demonstra uma humildade sem igual, de alguém que tinha, entre aspas, aos olhos do mundo, o poder máximo na igreja, a maior autoridade da igreja. E ele renuncia, ele deixa, ele pede para colocar outro no lugar dele, para que esse outro possa realmente conduzir a barca de Pedro. Jesus descobriu o principal motivo da rejeição dos judeus para com ele, ou seja, eles estavam buscando através da religião não a glória de Deus, mas estavam buscando a sua própria glória. E foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos 2 testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento. Ali, na aliança nova e eterna, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que os livros do Antigo Testamento falam em diversas ocasiões, em diversas oportunidades. A gente chama de prefiguração daquilo que seria o Cristo, daquilo que aconteceria com Jesus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós somos chamados, então, a olhar e não ter medo de seguir adiante. Não ter medo de ousar. Não ter medo de ir para as águas mais profundas, para levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu faço a conclusão desta reflexão lembrando uma coisa interessante. Quando nós falamos da glória, então a glória humana e a glória de Deus. A glória de Deus é quando uma pessoa, através do seu agir, através do seu proceder, elas levam as pessoas a olharem para Deus, a verem nela a ação de Deus, e até olhar para ela e dizer assim, essa pessoa é cheia de Deus. Saber que ela faz tudo que ela faz por causa de Deus. Deus, no seu espírito, age nela. Agora, a glória humana é a glória da fama, dos aplausos aqui na terra. As pessoas, então, elas vão enaltecer o humano. Então, você poderia dizer, é claro que nós precisamos estudar, nós precisamos progredir na vida, então, mas de repente a pessoa falar, eu fiz curso disso, eu sou médico, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu sou PhD, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu sou empresário, eu tenho tantos funcionários, eu tenho poder, eu tenho televisão, eu tenho um microfone que eu falo, eu tenho tantos seguidores no Twitter, etc. Todas essas coisas é a glória humana. Mas aí eu pego, quando essa pessoa morre, para onde vai toda essa glória humana? Nós estamos vendo agora, na pandemia do Covid, quantos artistas famosos morreram? Quantos cantores famosos morreram? Hoje nós tivemos o falecimento de um senador da República, o mais votado no Brasil, famoso, advogado, etc. Glória humana. Ficou no humano. Então que nós possamos pedir a Deus que nos faça sempre olhar para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.